a Deus. Muito bem, quero orar ao Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos neste tempo, com essa parte gloriosa do Teu corpo aqui em Brasília também, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Fala conosco também nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, gostoso, como o Josemar já colocou, é um privilégio para nós estarmos aqui. Nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, e dessa forma nós somos chamados para exercer o governo e o nosso sacerdócio. E nada melhor como poder visitar a cidade ou a capital do nosso país, onde tem toda essa influência governamental, e nós podermos, junto com os nossos adolescentes, orar, abençoar, juntamente com a igreja daqui de Brasília, do Distrito Federal, Brasília e cidades satélites, abençoando a nossa nação. Então é muito gostoso poder fazer parte daquilo que Deus já colocou nos nossos corações. Bom, mas nesse momento eu gostaria de compartilhar algo de Deus, que Deus colocou em meu coração, uma palavra que o nosso pastor Pio, lá em Curitiba, também já tem ministrado ao meu coração e tem falado comigo. Quero dividi-la, compartilhar aqui com os amados irmãos. Quando você tem uma criança pequena, não sei se você já passou por isso, mas meu pai fez isso comigo. Me colocava num muro e falava: vem, pule para o papai. Aí eu pulava e eu tinha certeza, plena convicção, eu confiava que meu pai iria me segurar. Se eu me jogasse aqui para trás e tivesse um grupo de irmãos aqui e me segurando, eu teria que confiar neles para me soltar. Assim é, você só vai fazer algumas coisas se você confia nessas pessoas. E eu quero falar um pouquinho sobre confiar em Deus. Se eu confio em Deus, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu confio nele. Para experimentar um Deus ilimitado, uma fonte ilimitada, eu preciso ter uma confiança total nele. Uma confiança total. E o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde é a fonte perfeita. Para isso, eu gostaria de embasar esse tema, essa ministração, essa palavra no Salmos 1, versículo 3, que diz o seguinte: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Amém? Tudo quanto faz prosperará, diz em outra tradução. Tudo que você faz prospera, será bem sucedido. Confiar em Deus é fundamental para a vida de um cristão. Existe uma única fonte perfeita. Uma única fonte perfeita é uma chave para a vida cristã. Quem é a sua fonte? Pergunte a si mesmo: aonde eu busco os meus recursos, os meus nutrientes? Qual é a minha fonte? Onde você busca o consolo? Onde você abastece? De onde vem o suprimento físico, espiritual, material? Para onde você corre para buscar esses suprimentos? Onde você busca uma medida de fé maior para alcançar e desfrutar das bênçãos maiores de Deus? Onde você busca alegria para passar os momentos de tristeza? Onde você busca a autoridade para declarar vitória? Salmo 1,3 diz: pois você será como árvore, você é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não cairão ou não murcham, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Jesus é essa fonte. Jesus é essa fonte perfeita, na qual você pode buscar. A palavra de Deus diz que você é como árvore plantada, ou seja, você não cresceu ali nessa fonte. Deus te pegou e colocou, te plantou junto a essa fonte. Deus te plantou junto a esse rio que é Jesus Cristo, e de lá você busca toda essa força, todo o seu sustento, toda a sua segurança física, espiritual, material, não importa, é nele que você vai buscar. Como eu sou de Curitiba, e o nosso clima lá é diferente. A noite anterior, na noite de quarta-feira, antes da gente viajar para cá, nós tivemos uma queda de temperatura bem boa lá.
eu olhava no celular, a previsão do tempo lá dizia que estava 4 graus, mas a sensação térmica era de 2. Então, porque lá é bem úmido, aqui já é bem mais seco, então a gente olha aqui, já via mudança na vegetação, a vegetação aqui de uma vegetação mais de um cerrado, né? Mas não está seco não ainda, mas se fosse bem seco mesmo, né? Quando você olha assim, e de repente, no meio de várias plantas ou várias árvores bem secas, de repente você vê assim um risco, né? um lugar, você olha mais de longe, um lugar com folhagens ou árvores mais verdes. Aí você, poxa, aquilo chama a atenção. E é natural, dentro da nossa natureza humana, quando a gente vê isso tudo seco, de repente uma árvore lá frondosa, linda, maravilhosa, poxa, eu vou ver que árvore é essa, eu quero conhecer, ué, o que ela difere das outras que estão tudo secos? Qual é o potencial dessa árvore? Se alguém estuda agronomia ou na área botânica, vai saber que espécie é essa árvore, vai querer estudá-la um pouco melhor, e chegando lá você olha, nossa, essa árvore, as folhas dela são lindas, são viçosas, bem verdes, você olha um pouco melhor, puxa, ela produz frutos, tem passarinhos nela, poxa, mas aí quando você presta um pouquinho mais atenção e olha um pouquinho adiante, percebe que perto dessa árvore há um riacho, há um rio, ou seja, essa água, ela recebe, ela tem nutrientes que trazem essa força, essa vitalidade, essa viçosidade para essa árvore. E é muito interessante que o potencial dessa árvore não está nela mesma, porque qualquer árvore que fosse plantada junto a esse ribeiro seria viçosa, seria verde, as folhas não murchariam. Qualquer árvore, ou seja, o potencial dessa viciosidade dela não está nela mesma, e sim aonde ela está plantada. Você consegue começar a entender do que eu estou falando? É uma analogia daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu vou chegar um pouquinho mais perto daqui a pouco, falando exatamente de nós aqui, mas essa árvore, não importa qual espécie, qual outra árvore, pode ser uma ou outra, ela plantada junto a essa fonte, ela teria o mesmo potencial, porque o potencial não está nela. Com isso, o que eu quero dizer é que quando a gente começa a olhar para pessoas, a gente até diz, poxa, por que aquele irmão é tão abençoado? Já falamos, começamos certo. Por que ele é tão abençoado? Por que ele no meio da crise está prosperando? Por que tudo o que ele faz é bem sucedido? Por que ele mesmo numa situação difícil, ele está alegre? Por que ele numa situação de desemprego está feliz? O que está acontecendo? Não está nada dependendo dele, porque ele está ligado à fonte, ao rio de Deus, ele está ligado a essa fonte. Então, nós precisamos nos perceber que nós não estamos plantados em qualquer lugar. Deus nos plantou junto a um rio, junto a esse rio. E esse rio é um rio que não seca. Passa ano, entra ano, passa secas, passa as intempéries do tempo, passam guerras, primeira, segunda guerra, ele sempre estava lá. Há 2000 anos, esse rio, ele flui, e você é plantado junto a esse rio. Nada abate a esse rio, nada destrói esse rio. Existem muitos tipos de água. Jesus fala de um outro tipo de água. Esse é o meu segundo ponto. Existem muitos tipos de água. Há uma história no qual Jesus estava voltando de Jerusalém e ele passa por Samaria. E quando ele passa por Samaria, essa história está em João 4, 13 e 14, ou no capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus estava com seus discípulos e ele estava lá passando, era mais ou menos a hora do meio-dia, muito quente, ele estava com muita sede, mandou os discípulos saírem comprarem um alimento, e ele encontra com uma mulher e pede água, e a mulher trava ali um diálogo com essa mulher, que era algo incomum, e afirmou-lhe Jesus, versículo 13, quem beber desta água, se referindo à água do poço de Jacó, tornará a ter sede.
No versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, aqui tem duas águas, dois tipos de água. A água de um poço cavado por Jacó, e esse poço ele existe até os dias de hoje. Se você for lá, você vai encontrar esse poço, porque esse poço ele foi cavado na rocha. Então ele existe até hoje. Se ele fosse cavado alguns metros adiante, não seria cavado na rocha, seria uma escavação bem mais simples, mais rápida, porém talvez não existisse esse poço até hoje. O que significa esse poço de Jacó? Porque para cavar um poço, seja ela na terra, na areia, na terra ou na rocha, precisa de conhecimento, precisa de muito empenho, precisa de muito esforço, muita resiliência pelas dificuldades que a pessoa vai passar. Mas você fazendo tudo isso, cavando esse poço com tudo isso, você toma a água, daqui a pouco você volta a ter sede. Jesus fala: a água que eu lhe der, se você beber dessa água, você jamais terá sede. Qual é o significado disso? Às vezes, quando eu acho que eu consigo resolver os meus problemas com a minha capacidade, com o meu esforço humano, com os meus estudos, sim, porque eu sou o cara com pós-doutorado, eu entendo tudo, e não vou conseguir resolver. Ou a solução ela acaba sendo paliativa, mas a água que Jesus dá jorra para a vida eterna. Ou seja, tudo veio por meio dele e é para ele. Essa mesma analogia a gente pode ver no texto quando Jesus fala que nós somos como ramos que estamos conectados à videira, ao tronco, à videira verdadeira que é Cristo. O sucesso do ramo não está no ramo, o sucesso do ramo está na videira, no tronco que traz toda a seiva para o ramo, e ali produz os seus frutos. É a mesma forma, eu preciso estar conectado, eu preciso estar vivendo dessa forma, entendendo que é dele, por ele, para ele são todas as coisas, é ele que me capacita, é ele que me dá direção. E quando eu entendo e começo a ver isso, eu começo a ter e viver o êxito nas duas dimensões, tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão terrena, tanto temporal e atemporal. Nós vivemos isso porque nós estamos conectados à fonte perfeita, à verdadeira fonte, ao ramo. O ramo está ligado à videira, que é Cristo. E dessa forma nós podemos viver essa nitidez, essa certeza define o nosso sucesso. Eu estou plantado junto ao rio, e esse rio se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou consciente que esse rio é Jesus. Agora eu preciso confiar. Eu estou entendendo que o meu êxito não vem do meu esforço, ou do meu desempenho, ou da minha habilidade, que dependo desse rio. E eu posso confiar nesse rio. Minha dependência é total nesse rio. Indo para o nosso terceiro ponto, diz: confiando no rio. Primeiro, eu sei sobre a fonte perfeita. Segundo ponto, existem dois ou muitos tipos de água, mas eu preciso confiar no rio. Em Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra de Deus diz ali: confia no Senhor 50% do seu coração. É isso que diz ali? Confia no Senhor. Não, é 70%? Não, confia no Senhor de todo o coração, é 100%. Eu e você precisamos confiar no rio de Deus, confiar 100%, não te estribes no teu próprio conhecimento. Isso vai na contramão
da nossa cultura, isso vai na contramão de tudo aquilo que nós estamos às vezes vivendo por aí. Eu preciso fazer mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso... É Ele que nos capacita. Compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito já em minha vida. Eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores também. Sempre tive um chamado na área ministerial. Nunca não me via como empreendedor ou empreendendo algo. Mas eu dirigia uma ONG que prestava serviço à Prefeitura Municipal de Curitiba. Por alguns anos tínhamos lá 110 colaboradores e era na área de saúde. E em determinado momento, isso é provisão de Deus, a gente sabe que isso também vem de Deus, mas num momento de bastante dificuldade, por N motivos de atrasos de pagamentos, com a situação do governo que às vezes não honrava no tempo certo com os pagamentos que nós precisávamos pagar então para os nossos colaboradores. Enfim, essa ONG quebrou, mas naquele momento Deus já estava me preparando para criar algo, para ter algo. E eu conversava com os presidentes institucionais dessa ONG e falava: olha, eu quero ter a minha empresa, quero ter o meu negócio um dia também, e esse negócio vai fazer parte do meu sustento para o meu ministério. E dessa forma isso aconteceu. Eu chamei hoje que é meu sócio, que também tem um chamado ministerial. Aliás, nesse ano ele é o administrador da nossa clínica, eu tenho uma policlínica, e esse administrador, ele também tem um chamado de Deus, e esse ano inclusive ele está lá no Nordeste, no Piauí, trabalhando, dando um ano da vida dele lá, ajudando uma missão chamada Pro Sertão, também que é uma missão cristã, que atende toda a região árida do Nordeste. E lá ele está trabalhando, e eu pensando assim: poxa Deus, e agora? Como vai ser? Um dos nossos melhores médicos que estava trabalhando conosco também foi um propósito de Deus para o interior do Paraná, junto com os seus familiares lá. Eu falei: e agora? E Deus foi me lembrando: não fui eu que te dei a clínica, não fui eu que te chamei para esse negócio? Eu estou contigo, descanse. Esse descanso é trabalho. Claro que eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar tendo a certeza que eu estou ligado à fonte, que fui plantado a essa fonte, que a minha empresa está ligada a essa fonte, e as pessoas que vão até lá podem receber cura, podem receber atendimento na área de saúde e também receber um atendimento na área espiritual, sabendo que a fonte que verdadeiramente traz vida a eles é Jesus Cristo. Então, quando eu oro para que Deus manda pacientes para mim, não oro para que eles fiquem doentes, mas sim para que quando eles estão doentes, eles possam lembrar que lá tem uma clínica que vai poder ajudá-los a encontrar uma solução para a vida deles. Mas é porque eu tenho certeza que eu estou ligado à fonte, que a minha empresa está ligada à fonte. E assim nós vamos caminhando, e assim nós vamos crescendo. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios que não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que faz, é Ele que nos capacita, e isso deixa as coisas mais leves. Então eu começo a enxergar que o potencial da árvore, ou o seu potencial, ou o meu potencial, não está em mim mesmo, e sim na fonte na qual eu estou plantado, que é Cristo Jesus. Então, o nosso êxito não tem nada a ver comigo, e sim em Jesus. Não divido o meu coração. Sabe o que acontece? Às vezes eu olho para a árvore, às vezes eu olho para o riacho, às vezes eu olho para a árvore, às vezes eu olho para a fonte. Não, eu quero manter meus olhos fixos na verdade, na palavra de Deus, que é a fonte. Ela é a verdade. O segredo é estar na sombra de Todo-Poderoso. Mas atenção, quero levá-los agora a uma armadilha que me pega também. É aí que me pega. Olha o que o apóstolo Pedro, o apóstolo que andou sobre as águas, olha o que ele escreve aqui em 2 Pedro 1:3. Ele escreve assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas metade das coisas. É isso? Não.
todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos deu todas as coisas, Ele nos deu tudo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, em Efésios 1:3. Efésios 1:3 diz o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos tem abençoado com todas as bênçãos. Você é abençoado de Deus. Você precisa se enxergar dessa forma. Você precisa se ver que o Senhor já fez. Ele já tem te abençoado. E aí qual que é a armadilha? Aí eu chego para Deus e começo a colocar, a despejar um monte de necessidades para Ele. E aí Deus olha para mim: ué, mas eu já não te dei tudo? Mas eu, com a minha natureza, a minha alma, a minha natureza, a minha carne, ela às vezes não enxerga isso. E isso que o meu espírito precisa ver e saber. O espírito sabe disso. Ele precisa dominar sobre a minha alma, sobre a minha carne, dizer: olha, Deus já me deu, eu já sou abençoado. Deus, como é que eu faço para acessar isso? Estar ligado à fonte. Quero dar um exemplo melhor ainda. Você, pai e mãe que tem seus filhos pequenos, aí você chama seu filho para almoçar. Filho, é hora do almoço, vem almoçar. Só que ele estava brincando. Ele vem já na primeira vez? Não, deveria vir, mas não vem. Daí você fala: ó, vou falar para o teu pai. Aí a criança corre lá e senta à mesa, está lá o prato, né, um arroz, feijão, aquele bife com ovo, maravilhoso. E tem até o brócolis. Brócolis é o sucesso de toda mãe quando a criança começa a comer brócolis, não é verdade? Porque, nossa, comeu arvorezinha, agora nossa, meu filho conseguiu comer salada, conseguiu comer brócolis. Mas nesse dia ele pega o garfo lá e começa só a brincar, né, com o prato. Não é assim que às vezes acontece? E aí ele não come, aí ele vai embora. Passa meia hora, ele volta com ele: mãe, estou com fome. Mãe, o pai, você se sente culpado por ele estar com fome? Não, porque você deu a comida. Ele tinha comida. Aliás, você até guardou no micro-ondas e disse: ó, filho, teu prato está lá no micro-ondas. É só esquentar que você vai comer. Olha a armadilha. Não é assim que às vezes a gente faz com Deus. Deus já tem nos abençoado, só que eu preciso viver isso. Eu preciso ver que eu sou abençoado, que eu estou ligado à fonte. Se eu estou ligado à fonte, as minhas folhas não murcham. Eu posso sim estar com problemas, posso estar com uma situação até de desemprego, de uma outra situação, mas a circunstância não me leva a viver uma vida para baixo, uma vida depressiva, uma vida destruída, não, porque eu estou ligado à fonte. Eu preciso avançar mais um pouco, dar mais um passo. Eu não preciso apenas conhecer e saber que eu estou ligado, eu preciso experimentar dessa fonte. Conta-se a história de que uma pessoa foi comer na casa da pastora Regina lá, tinha um banquete lá todo preparado, mas nesse dia a pastora Regina fez lá um torresminho, o famoso torresmo da pastora Regina. E aí chegou a pessoa lá com aquele jantar todo preparado, lindo, maravilhoso. Ela foi lá e comeu apenas o torresmo. E sempre pede pelo torresmo. A pessoa que preparou o jantar até às vezes fica até chateada. Poxa, eu preparei aquele jantar, mas ela só comeu o torresmo da pastora Regina. Só que para eu saber como é esse torresmo, eu preciso experimentar. A mesma coisa aqui, não basta eu conhecer que tem a fonte, não basta eu saber, eu preciso experimentar, beber dessa fonte, que essa fonte me traz vida. Eu preciso caminhar dessa forma, eu preciso ir além. A palavra de Deus diz em Provérbios 3:5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento.
O estribo aqui, nós temos o estribo em carro, em caminhonete, nós temos estribo no caminhão, temos estribo no trem, temos estribo na sela do cavalo. Significa o quê? O estribo é o apoio para o meu pé, para eu poder subir, para eu poder chegar, entrar no carro, subir na sela do cavalo. É a minha área de apoio, mas o meu apoio tem que ser em Deus, e não no meu próprio conhecimento, não na minha habilidade, não no que eu acho que eu sei. Veja, olha que história interessante. A arca e o Titanic foram construídos, porém a arca foi construída por amadores. Só que o sucesso da arca de Noé foi quem estava por trás, quem era a fonte de conhecimento deles, da família de Noé. Ele construiu e aquele navio, aquele barco cumpriu o seu propósito. Então você e eu precisamos estar ligados à fonte, não nos apoiando na nossa experiência, não nos apoiando naquilo que a gente acha que já deu certo, ou no nosso sucesso. Nós temos que nos apoiar na fonte perfeita, que é Cristo Jesus. Mas aí você pode começar a perguntar assim: pois é, mas quando eu estava junto ao rio, tudo estava bem, mas de repente minha empresa cresceu, eu comecei a ter sucesso no meu trabalho, comecei a me afastar desse rio, e hoje vejo que as minhas folhas estão um pouco murchando, estão ficando amareladas. O que eu preciso fazer? Você precisa reconhecer. Em Provérbios 3, 6 e 7 diz o seguinte: reconheça-o em todos os teus caminhos, que ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Olha que receita maravilhosa, saúde para a sua vida. Então reconheça em todos os teus caminhos, e ele endireitará a sua vereda. Há mais um texto que está no Evangelho de Mateus 14, versículos 22 em diante, que diz o seguinte: e logo ordenou Jesus que seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados ou aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não sei qual é o teu medo, qual é o teu fantasma. Talvez um diagnóstico médico, uma situação financeira, e você está com medo, mas Jesus diz: não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir até contigo por sobre as águas. Veja, aqui Pedro colocou uma armadilha para Jesus, porque Jesus não tinha dizer: não vem, Pedro, porque não era Jesus. Mas ele disse: então venha. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Seus olhos estavam fitos à fonte que era Cristo Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ele tirou os olhos da fonte, que é Jesus, começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-lhe pela mão o homem, e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não queria que Pedro andasse por sobre as águas, ele queria que ele cresce, que ele era o Filho de Deus. Mas ele andou e Jesus disse: homem de pequena fé. Ambos andaram até o barco, e subindo ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Concluindo, não vou confiar em outra fonte,
não confie em outra fonte. O pessoal do louvor já pode ir subindo. Não vou confiar em outra fonte. Verdadeiramente, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia, você é essa árvore plantada junto a esse rio. Não desista de trabalhar. Em Salmo 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Em Provérbios 3, 5 e 7 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Fazendo isso, o que nós acabamos de ler aqui na palavra, se cumpre o que está em Salmo 1:3, porque você é como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, será bem sucedido. Creia, você já é essa árvore plantada junto ao ribeiro. Você dá fruto. Você precisa se ver dessa forma. Onde você coloca as mãos, será bem sucedido. A palavra de Deus diz isso. Deus fala isso. Creia, faça isso. Você verá as diferenças que vão acontecer a partir de hoje em sua vida. Coloque-se de pé. Ele é o rio. Ele não está sujeito a épocas secas, a guerras. O rio está lá, correndo, perfeito. Você está ligado, plantado junto a esse rio. Assim como os discípulos fizeram. Quando Jesus entrou ao barco, o vento se cessou. Eles começaram a adorar e disseram: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Vamos fazer isso agora. Vamos adorar. Dê o seu melhor, a sua melhor